Olá, gente, tudo bom? Preparei uma sequência de vídeos sobre comunicação, sobre diálogo e comunicação nos relacionamentos. Vou fazer outras séries de vídeos, cada uma delas falando sobre um assunto em específico, de forma a ajudar vocês cada vez mais nos relacionamentos de vocês, ok? O meu nome é Solange Plotov, eu sou especialista em relacionamentos e eu te ajudo a ter um relacionamento leve, feliz e saudável do jeito que você quer e merece, com você sendo amada, valorizada e respeitada. Repare que em todas as áreas da nossa vida que a gente quer ter sucesso, que a gente quer que dê certo, que a gente quer que funcione, a gente precisa entender, a gente precisa aprender a fazer, a gente precisa estudar, a gente precisa dedicar um tempo para aquilo. Seja numa faculdade, por exemplo, que a gente passa 4, 5, às vezes 6 anos para ter aquela profissão e para que a gente possa trabalhar naquela área, e os relacionamentos são exatamente da mesma forma, tá? Só que o detalhe é que com outras áreas da nossa vida, a gente aprendeu a falar inglês, ou a gente tem um curso de inglês disponível, ou a gente tem um treinamento, um curso técnico, uma faculdade, uma especialização disponível pra gente. E nos relacionamentos, eles normalmente habilidades e ferramentas de relacionamento não são ensinados para nós. Prestem atenção, não foi ensinado pra gente enquanto a gente crescia na nossa casa, não foi ensinado pra gente no colégio enquanto a gente estudava, certo? Mas como todas as outras áreas da nossa vida, se a gente quiser que funcione, a gente precisa estudar um pouquinho, a gente precisa entender como funciona, a gente precisa aprender a fazer, ok? Nos relacionamentos é exatamente como nas outras áreas da nossa vida. Um dos grandes problemas que eu recebo muito comumente no escritório e que eu vejo acontecer e que, prejudicam muito os relacionamentos de forma geral, é a questão do diálogo e da comunicação. Falando em diálogo e falando em comunicação, tem um ponto bem importante para vocês prestarem atenção, tá? Homens e mulheres são diferentes, sim, tem jeitos diferentes de pensar, tem jeitos diferentes de agir, tem jeitos diferentes de lidar com as situações, com os problemas e com as coisas que acontecem, certo? Tem jeitos diferentes de se comunicar também, tá? E o que a gente faz normalmente ali, se a gente não investe um pouquinho em aprender sobre comunicação no relacionamento, a gente acaba falando com o nosso parceiro do jeito que a gente acha que vai funcionar, do jeito que a gente acha que é melhor, ou do jeito que a gente falaria com outra mulher, ou com nossas amigas, ou do jeito que a gente intuitivamente pensa que vai funcionar. Só que homens e mulheres são diferentes, entendeu? Então é preciso que a comunicação seja ajustada. E de que forma é preciso que você consegue fazer esse ajuste na comunicação? Você entendendo essa diferença entre homens e mulheres e você passando a entregar ou a falar de uma forma, que ele consiga receber, a falar de uma forma que ele consiga ouvir, entendeu? Pense sempre com a comunicação sendo uma ponte entre vocês, ok? Tem você aqui, tem o seu parceiro aqui. A comunicação é aquela ponte que faz a ligação entre vocês. Então, se você envia e de alguma forma ele não recebe, ou ele não entende a forma como você quer colocar as coisas, ou ele vê por outro ângulo, porque ele tá vendo no idioma dele, é claro, com o jeito dele, a comunicação não acontece ou ela é falha. Quando essa ponte deixa de existir, percebe que vai havendo um distanciamento entre vocês e que pode ficar cada vez maior. O que tem que ser feito? Estudar, aprender, entender ferramentas de comunicação para fazer a ponte e fazer a aproximação entre vocês. A questão do problema de diálogo e das falhas ou da falta de comunicação é tão recorrente, tão séria, causa tanto prejuízo, a falta de comunicação causa tanto prejuízo aos relacionamentos, que eu tenho um curso, inclusive, que é o maior que eu tenho, o mais robusto que eu tenho, que fala especificamente sobre comunicação para relacionamentos. Aliás, eu acho que é um dos cursos mais completos que você vai encontrar. Ali eu falo o que é comunicação e como ela tem que acontecer. Eu te ensino o que falar, eu te ensino como falar, eu te ensino quando falar,
tudo certo, tudo de uma forma super completa, de forma a recuperar ou fazer essa aproximação entre vocês, fazer essa ponte entre vocês, essa ligação e essa aproximação cada vez maior do casal. Bom, se você tiver interesse, pode dar uma olhada aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar um link, tá? Mas falando um pouco mais ainda sobre comunicação e a importância de a gente ter ferramentas e saber qual ferramenta usar, em que momento usar e a ferramenta certa, eu vou dar um exemplo que talvez até algumas de vocês já tenham ouvido, que é colocar o prego na parede usando uma caneta. Esse é um exemplo de usar a ferramenta errada. Você vai tentar inúmeras vezes, você vai quebrar a caneta, você vai se machucar, depois de um tempo você vai estar frustrada, irritada e o prego não vai ter se movido 1 milímetro. Por quê? Porque você de repente está usando a ferramenta que você pensa que talvez de alguma forma fosse funcionar ou aquela única que você conhece, que você tem disponível. Mas quando você tem a ferramenta certa e você sabe qual a ferramenta usar para cada situação e você usa a ferramenta certa, 2 marteladas e o prego está colocado no lugar, entendeu? Então, na questão da comunicação nos relacionamentos é mais ou menos da mesma forma. Quando a gente aprende, parece que é complicado e não é complicado, parece que é difícil de aprender e não é difícil de aprender. Eu falo em técnicas e ferramentas, mas é um negócio muito simples, tá? São coisas muito simples, ajustes muito pequenos e muito simples que trazem resultados enormes, resultados incríveis em pouco tempo. Quando você usa a ferramenta certa, na hora certa, do jeito certo, você tem ótimos resultados. E depois que você aprendeu, você usa aquilo para sempre. Percebe que o relacionamento vai ficando cada vez mais leve, vai fluindo cada vez mais, a comunicação vai ficando cada vez melhor, as coisas vão funcionando. É isso. Obrigada e até o próximo vídeo.